Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma transmissão do canal da Plástica, também pelo canal do Facebook da Clínica Raulino. A ideia desse live é a gente conversar um pouquinho sobre prótese de silicone, como se a gente estivesse no consultório, então tirando dúvidas. Vocês podem escrever os seus comentários aqui embaixo e eu vou falar um pouco sobre os temas, sobre as novidades e na sequência a gente vai abrir para perguntas e vocês fiquem totalmente à vontade em um papo bem franco, bem aberto, e a gente conversar sobre as dúvidas, que são muitas. Hoje, a prótese de silicone é uma das cirurgias que é mais feita hoje no Brasil, mais ou menos a cada 5 minutos. Então, das plásticas, isso sem incluir também a questão da redução de mama, onde você pode incluir uma prótese de silicone, cirurgias de mastopexia, onde você levanta as mamas. A gente vai falar sobre vários temas da prótese de silicone e eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha história. Eu fiz toda a minha formação em São Paulo, então num hospital muito focado em contorno corporal. Então é uma das minhas paixões hoje, o contorno corporal, que inclui as mamas, e também a lipoaspiração ultrassônica, que a gente tem feito muito nos últimos 4, 5 anos também. A rinoplastia é uma outra cirurgia que eu tenho uma grande paixão. E a prótese de mama realmente é o que é mais pedido hoje nas clínicas e na Clínica Raulino também. Em São Paulo, então, mais ou menos lá em 2008, 2009, a gente abriu a clínica em Blumenau, então a gente está sediado em Blumenau, e começamos os trabalhos aqui na região. A gente tem uma grande demanda por cirurgias de contorno corporal, e a principal dúvida das mulheres que chegam num consultório é a questão do volume inicial. Qual o volume mais adequado a ser colocado? Eu tenho uma amiga, Eduardo, que colocou 300 ml, eu quero colocar igual. Às vezes existe sempre essa comparação. Eu acho que é um dos principais problemas que a gente enfrenta em você, muitas vezes, explicar para as clientes que cada mulher tem o seu biotipo. Então, muitas vezes é muito difícil você pegar um resultado que foi maravilhoso, às vezes, da amiga, e você projetar esse mesmo resultado para o seu caso. Então, em geral, quando se chega numa consulta para prótese de silicone, a primeira coisa que a gente pergunta é qual o formato ideal, qual o formato dos seus sonhos, qual o formato que mais lhe agrada. Então, em geral, hoje, as mulheres querem muito mamas cada vez maiores e com formatos mais arredondados, mais aproximados e com uma projeção maior. Então, hoje é muito frequente esse pedido, que é muito semelhante ao que o sutiã de bojo acaba fazendo. Ele acaba trazendo mais para o centro, ou seja, centralizando as mamas. Ele força na parte inferior, dando um colo mais realçado e projetando também as mamas, dando um desenho mais arredondado para as mamas. Então, hoje em dia, é o formato mais pedido nas clínicas, um formato arredondado, um formato mais junto das mamas, com um colo
mais marcado, mais desenhado, e isso seria a principal item a ser definido. Quando você entra numa consulta de cirurgia plástica, é qual o formato. Tem mulheres que gostam de um formato um pouco mais separado, né, com o colo não tão desenhado, mais apagado, ou mais as mamas mais afastadas, ou num formato mais natural das mamas. Então, quando você define a primeira coisa, o formato, você automaticamente já está indicando para o cirurgião plástico o volume que ele vai indicar para o seu caso. Então, o volume das mamas, o volume dos implantes, então, qual implante colocar, volume 300, 400, 500, ele vai ser determinado, muitas vezes, pelo formato mais desejado das clientes. Então, em geral, hoje, o que é mais pedido é esse, o formato mais arredondado e mais junto, mais desenhado. Eu vou fazer pequenas pausas para a gente olhar um pouco das perguntas. A gente tem aqui a Candy Souza, né, que quer colocar silicone, a Simone perguntou aqui, a Simone Oliveira, se a gente aconselha ou não colocar implantes na redução de mamas. Então, a gente vai comentar sobre isso, né? Josiane, ela comentou aqui, a clínica fica em Blumenau, então todas as clientes aqui da região, né, são convidadas a dar uma verificada no nosso site, que é clinicaраulino.com.br. Então, a gente conversou sobre o formato e sobre o volume. Hoje, então, o volume das mamas está cada vez maior, né? As clientes chegam no consultório e querem cada vez mais volume. É claro que existem limites. A gente procura satisfazer sempre o desejo da cliente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade, uma obrigação de comentar se aquele volume é adequado ou pode causar algum mal para aquela cliente. Então, os volumes hoje, eles, em geral, estão em torno de 350, 400, muitas mulheres colocando um pouco mais, até 450, mas a maioria é 350 a 400 ml. São volumes considerados grandes, se a gente comparar a 10 anos atrás, quando se falava em 200, 250. Então, as próteses têm realmente tido essa tendência de aumento de volume e de um formato mais redondo. Então, respondendo já as perguntas, qual o implante mais usado hoje? É realmente um implante redondo, um implante de perfil, que seria a altura do implante, um perfil mais alto. Então, quando a gente conversa com a cliente, ela pede, Eduardo, eu quero realmente mamas mais desenhadas, mais arredondadas. A gente vai para o exame físico e, a partir desse momento, a gente tira todas as medidas, então vê distância de mama, quantidade de pele, altura, tamanho do tórax e o desejo, lógico, da cliente. Tem mulheres que querem mamas médias, tem mulheres que querem mamas maiores. Então, a gente mostra através de fotos de biotipos semelhantes. E a ideia é essa, a gente pega todos esses dados com o desejo da mulher e o formato mais desejado e compila todos esses dados e você tem uma faixa de volume que é possível ser colocado. Então, fazendo um exemplo simples para vocês, se a sua amiga colocou, por exemplo, 300 ml de volume, não quer dizer que se você... E ficou maravilhoso, digamos, o resultado dela. Não quer dizer que se você colocar a mesma quantidade, você vai ter o mesmo resultado. Por quê?
primeiro, o resultado final é uma mistura do volume que você vai colocar de implante com o que você já tem de mamas. Então, vamos imaginar uma prótese de 300 ml em uma mulher que não tem nada de mama, nada de volume, você tem uma mama considerada pequena, de 300 ml ou um pouco mais que isso. Já se você já tem, por exemplo, uma mama média com uns 200, 250 ml, se você acrescentar 300, já vai ter uma mama aí de 500, 550 ml, o que já é um outro resultado. Então, o mesmo implante pode dar resultados totalmente diferentes em biotipos, em mulheres que em si são diferentes. Por isso, às vezes, você tem mulheres que ficam insatisfeitas com o resultado porque esperavam mais, elas têm em vista o que a amiga teve de resultado e a gente, depois que desincha, depois que todo o tempo de recuperação, você acaba tendo vai desinchando em torno de 20%, 30%, acaba diminuindo de volume e acaba tendo uma insatisfação. Por isso, sempre é importante, quando você vai para consulta com o cirurgião plástico, você expressar, primeiro, qual o formato que você mais aprecia, o formato dos sonhos. Então, é mais redondo, é mais natural, é mais junto, é mais afastado, é mais desenhado. E, em sequência, você mostrar alguns exemplos em fotos, de formatos. Isso ajuda também o cirurgião plástico. E depois, no exame, é claro, a gente vai verificar todas essas variáveis, todas medidas, junto com o gosto da cliente e determinar aí um volume. Né? Então, vamos responder algumas das perguntas que já estão aqui. Pessoal, muitas mulheres aqui participando. Josiane Oliveira comentou, então, sobre a redução de mamas com o uso de implantes. É um assunto um pouco polêmico, porque quando se pensa em reduzir as mamas, parece algo contraditório você colocar um implante. Eu vou reduzir, para que eu vou colocar um implante junto na redução de mamas ou numa mastopexia, que seria levantar as mamas? A gente sempre tem que lembrar das vantagens de você colocar um implante, que são você ter uma mama mais firme. Então, hoje a gente tem implantes de alta adesão, então implantes que firmam mais no corpo da mulher. E você tem também a questão da projeção e do formato que o implante vai dar para a mama. Então, quando eu faço uma mama redutora sem implantes, ela sempre vai ter um formato mais natural, um pouco mais caído, um pouco mais lateralizado, sem aquele colo tão desenhado. Quando eu coloco já um implante na redução de mama, eu ganho essas características, eu tenho ali um formato mais atrativo das mamas. Então, a maioria hoje das mulheres estão nessa tendência, ok, vou reduzir as minhas mamas, mas ao mesmo tempo eu vou trocar. Vou trocar um pouco da gordura pelo implante. Então, em geral, a gente reduz ali 500, 600 gramas numa mama grande e você recoloca o implante médio de 300, 250, 300 ml. Ou seja, você retira aquele excesso de pele e, ao mesmo tempo, você tem as vantagens do implante. Mas é um pouco polêmico porque tem algumas mulheres que não querem saber, né? Eu vou reduzir minha mama e vou colocar implante. Isso não condiz com o que elas pretendem, às vezes com um pouco medo também do acompanhamento dos implantes. A Tamires perguntou dos custos da cirurgia, então Tamires Borba perguntou do custo.
A Marcele, quanto tempo demora a recuperação? Então, vamos falar um pouquinho sobre o procedimento em si. Muitas mulheres, às vezes, ficam com receio da dor ou do próprio procedimento em si. Hoje, o procedimento de prótese de mama é um dos mais realizados. Mesmo assim, ele é feito com muito zelo. Tem que ser feito sempre em hospitais, com estrutura, fazer todos os exames antes. E você colocar, como eu falei, a gente estava conversando sobre o volume dos implantes, colocar algo adequado para o seu biotipo, para o seu gosto. Mas é claro que o pós-operatório é de extrema importância. A gente tem hoje desenvolvido uma estrutura de pós-operatório onde você recebe a visita de uma fisioterapeuta, de uma esteticista, que já inicia drenagens, e isso acelera muito a recuperação. A recuperação está ligada com a técnica que vai ser feita. Por exemplo, se você coloca os implantes por cima do músculo, a recuperação gira em torno ali de 7 a 10, 12 dias para trabalhos leves. Se você coloca abaixo da musculatura, então abaixo do músculo peitoral, a recuperação já demora um pouco mais, porque você tem aí uma cirurgia um pouco mais agressiva, um trauma um pouco maior. Então, quando você coloca abaixo da musculatura peitoral, a gente depois pode comentar as diferenças entre essas duas técnicas, a gente tem um pós-operatório um pouco mais dolorido. Tá? Para algumas mulheres isso é bem significativo, então você tem um pós-operatório que dói mais abaixo do músculo, e um pouco mais arrastado, gira em torno de 3 a 4 semanas. Então, quanto dura a recuperação? Depende da técnica que vai ser feita. Hoje, com essa nova geração de implantes, que em geral não tem mais prazos de validade, você não precisa mais trocá-los, você não precisa, não tem a necessidade de colocar tanto como era feito antes, abaixo do músculo. Hoje é uma tendência, acredito que 80% no Brasil é feito acima do músculo, porque a qualidade do implante melhorou. Você não necessita do músculo para prender a prótese. Algumas mulheres acreditam que dura mais o resultado abaixo do músculo, o que não tem estudos sobre isso realmente é um mito. E hoje, como eu comentei, existem implantes de adesão maior. Então, se você tem um implante que adere mais, que ele gruda mais no tórax, nas mamas, você não tem a necessidade de colocar um músculo ou de fazer uma cirurgia mais agressiva. É claro que, em alguns casos, por exemplo, se a gente pega, recebo muitas modelos, às vezes que são muito magras, que só tem pele, realmente pele e osso, e não tem nada de mama, bem retas. Então, isso já é uma indicação, porque se eu colocar um implante, menor que seja, nesse biotipo, nesse perfil de mulher, vai ficar muito marcado, que é aquele efeito bola, que às vezes muitas mulheres não gostam, algumas até me pedem, eu quero o efeito bola, mas a grande maioria não gosta do efeito bola. O efeito bola acontece justamente nessa situação, onde você tem uma mulher muito magra, sem mamas, ou zerada de volume de mamas, e coloca o implante acima do músculo, que dá um efeito um pouco mais marcado. Nesses casos, a gente tem uma preferência daí, seria realmente quase uma indicação muito precisa de se colocar abaixo do músculo. Em geral, as mulheres que nos procuram já têm um pouco de mama, tem um pouco de tecido gorduroso. Isso tudo já nos serve para dar um resultado de contornos muito mais harmônico, muito mais leve para as mulheres. Então, hoje, essa questão
aí por baixo, por cima do músculo. É uma questão ainda muito frequente nos consultórios, mas, em resumo, ela se decide quando a mulher me fala qual o formato que ela mais gosta. Por quê? Quando a gente coloca abaixo do músculo, deixa eu pegar um implante aqui para a gente... Quando a gente coloca o implante abaixo da musculatura, a gente tem, por exemplo, aqui o músculo peitoral cobrindo a parte superior do implante. Quando a gente coloca abaixo, o músculo ele sempre dá uma achatada na parte de cima do colo das mamas. E ele traciona um pouco para a lateral. Isso dá um resultado que reflete numa mama um pouco mais aberta. Então, por baixo do músculo, eu tenho um formato um pouco mais aberto, e com o colo um pouco apagado. Então, como o músculo ele prende e achata a parte de cima do implante, você perde um pouco desse colo, que muitas vezes é o que chama mais atenção no resultado de prótese, é o que as mulheres desejam. Ter um colo mais desenhado, um resultado um pouco mais de mamas mais juntas, com colo mais arredondado. E claro que isso é uma tendência, não quer dizer que seja, né, cada mulher realmente tem um desejo, mas é uma tendência hoje dos consultórios. Então, por baixo do músculo, a gente tem esse resultado um pouco mais afastado e o colo um pouco apagado. Quando eu coloco acima da musculatura, eu já deixo o colo, essa parte mais do meio das mamas, aqui do colo das mamas, mais desenhada. Então, realmente é possível aproximar mais e fica com as mamas mais juntas. Então, isso vai de encontro ao formato mais desejado hoje pelas brasileiras, que é mamas mais arredondadas, mamas mais projetadas e mais juntas. Vamos ver mais algumas perguntas aqui da nossa audiência. A Camila Borba comentou aqui da associação de cirurgias. É possível fazer uma prótese de silicone com uma lipoescultura, com uma lipo de alta definição? Com certeza, e o resultado fica ainda mais destacado. Por quê? A mulher é um conjunto. Então, muitas vezes, você precisa de uma harmonia da cintura com as mamas. Às vezes, você não tem nada, nenhum volume de mamas. Quando você faz a cirurgia de prótese, em geral, você salienta mais o contorno da cintura. Então, com a lipoescultura, a gente consegue definir ainda mais, e hoje a gente usa, como eu comentei no início, a lipoescultura ultrassônica. Então, uma lipo um pouco mais de definição, a gente define todos os padrões musculares, a gente faz sombras e relevos, a gente, usando a tecnologia ultrassônica, derrete a gordura e é um procedimento muito mais leve que aquele tradicional de cânulas. Então, hoje, no consultório, em geral, as clientes têm muito receio ainda da lipoaspiração tradicional. Por isso que há uns 4 anos atrás, aqui na nossa clínica, a gente mudou totalmente esse conceito e eu fui em busca de uma tecnologia que nos auxiliasse em ter uma cirurgia mais leve. Porque eu me perguntava, eu mesmo não me submeteria a uma lipoescultura tradicional. Por quê? Por causa dos riscos de cânulas grosseiras, de trauma. Então, na época, uns 4, 5 anos atrás, eu decidi por trazer a tecnologia ultrassônica, que deixa o procedimento de lipo muito mais leve. Então, quando você associa com uma prótese de silicone, é muito mais rápida a recuperação. Mas tem que ser sempre estudado. Quando você associa cirurgias,
de certa forma, você tem um limite tolerável. Você não pode se exceder. Então, 2, 3, 4, 5 cirurgias juntas, às vezes aumenta muitos riscos da recuperação, do pós-operatório, da anestesia. A plástica, ela foca muito na segurança. Na prótese de mama não é diferente. Então, você faz todos os exames, você tem que passar por uma rotina ali de exames, fazer em hospitais que tenham uma estrutura adequada. Então, isso é extremamente importante. Mas é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que nunca dá problema. É verdade, é uma cirurgia muito frequente. Raramente a gente escuta algum problema em prótese de mama, mas ela deve ser respeitada como uma outra cirurgia, como qualquer cirurgia. Por quê? Porque você tem um ato anestésico, você tem uma incisão, você tem uma recuperação. Então, quanto mais nos cercarmos de garantias, melhor. Porque é uma cirurgia. Então, quando a gente associa a prótese com outras ainda, você acaba aumentando, né, riscos, 3, 4 cirurgias. Eu sou um pouco contra isso. Às vezes é uma questão muito comercial. Alguns cirurgiões, né, se propõem a isso, de fazer 3, 4 procedimentos de uma só vez. Né? A gente é um pouco contra. Temos limites, é claro que a gente faz lipo com prótese, mas nesse sistema, usando lipo ultrassônica, e a prótese é uma cirurgia realmente mais rápida, em torno de 1 hora, 1 hora e 15, né? Feita com muito cuidado, muito zelo. Então, hoje, essa estrutura de cuidados vai antes da cirurgia, no preparo com exames, você tem que realmente fazer esses exames. Então, qual é a época, Eduardo? Eu quero fazer cirurgia para março, por exemplo. Essa já seria a hora para você procurar um cirurgião plástico. 3 a 4 meses antes. Por quê? Você vai ter tempo para se planejar, tanto no pós-operatório, na recuperação, em fazer os exames que são adequados, né? Então, fazer toda essa bateria de exames que é realmente essencial e se preparar para o pós-operatório. Eu comento que a cirurgia de prótese, principalmente aquela que é feita acima do músculo, recuperação em torno de 10 a 12 dias, você volta para trabalhos mais burocráticos, mais leves, né? Não estou falando aí de trabalhos que exijam mais do físico, mas é uma recuperação que você tem que se planejar também. Apesar dela ser leve, ela é praticamente ali de 0 a 10, sendo 10 a maior dor que a cliente já sofreu, a prótese acima do músculo, ela está em torno de 3, 2,5, 3 de nota. A prótese abaixo do músculo já é um pouco mais dolorida. Então, em geral, as clientes dão ali em torno de 7 já o nível de dor. É um pouco mais dolorido. Então, a recuperação também vai ser mais arrastada, como a gente comentou. É sempre interessante você se planejar. Então, Eduardo, olha, eu tenho filhos, tenho que levá-los no colégio, eu tenho que dirigir, eu vou para o meu trabalho dirigindo. Então, é questão de você se programar. Você, na primeira semana, que é a semana mais que exige mais, né, um período maior de recuperação, de ficar mais parada, tudo, a gente aconselha sempre fazer esse planejamento de você combinar caronas ou combinar com algum parente acompanhar você nos primeiros dias. Na clínica, aqui a gente fornece serviço de home care, onde a fisioterapeuta vai e faz drenagens já no segundo dia. Então, a rotina seria essa. Você vai para o centro cirúrgico, hoje é o dia da cirurgia, você chega lá no hospital, é feito um cadastro, tudo, você parte já para o bloco cirúrgico, onde é coletado os exames,
pega uma veia e você já chega adormecida para a cirurgia. A anestesia é sempre uma questão que traz muitas dúvidas. Olha, eu vou ver o procedimento, eu vou acordar durante o procedimento. A anestesia, a segurança da anestesia está muito ligada com os exames, então com a saúde da cliente. Se a cliente já tem uma saúde frágil, é sempre uma cirurgia que fica questionada, é um sinal amarelo. Então, geralmente as clientes de prótese são clientes jovens, né? Ali abaixo dos 50 anos, em geral, com poucas doenças, você realmente tem aí uma anestesia e riscos muito baixos. Mesmo assim, é essencial os exames antes da anestesia. E o procedimento ser feito em um ambiente hospitalar com todas as condições, com todo o aparato e por anestesistas que já têm uma certa experiência. Tudo isso vai trazer segurança. Então, a anestesia da prótese tem que ser aquela a mais cômoda, que traz uma experiência mais tranquila para as clientes. Então, não adianta a gente fazer uma cirurgia de prótese de silicone com anestesia local e a pessoa acordada. Vamos imaginar, isso é um pouco de loucura, porque mesmo dormindo a gente não para, a gente mexe toda hora. Você imagina você ficar 1 hora e 15 parada. Então é muito desconfortável. Eu, no começo da minha carreira, há 12 anos atrás, a gente fez alguns casos com anestesia local só, e a cliente acordada, ela queria ver eu colocando o implante, queria ver o tamanho. Então, na época a gente topou fazer essa anestesia local e com ela acordada. Mas realmente é muito desconfortável. Hoje, qual que é a nossa ideia de anestesia para prótese de silicone? Tem que ser algo muito confortável. Você já saia do seu quarto adormecida, relaxada. E quando chega ali no bloco cirúrgico, o anestesista coloca na sua veia, tá, o anestésico, você relaxa profundamente e acorda assim que a cirurgia acabar, quando já está com todos os curativos, com tudo pronto. Em geral, a maioria das clientes tem essa reação, já acabou a cirurgia mesmo? E às vezes não acredita, porque você não tem muita noção do tempo quando está anestesiado. Então, eu pego a mão delas, coloco, olha aqui, dá uma olhada nas suas novas mamas. Então, ela se surpreende que a cirurgia já acabou. E essa noção de tempo realmente se perde. Essa é a melhor cirurgia, ou seja, aquela que você realmente não sente passar todo esse tempo, você acorda como tudo já está feito, e você vai, então, para uma ala que a gente chama de recuperação anestésica, fica mais ou menos ali 1 hora e pouquinho, onde você é monitorada, né? Você tem vários sensores ligados ainda ao corpo, vê oxigenação, frequência cardíaca, tudo isso logo após o procedimento. 1 hora e pouquinho, a cliente é levada ao quarto, onde já pode receber daí familiares. E, em geral, se a cirurgia é feita pela manhã, no final do dia a gente consegue dar alta. Então já janta em casa, já vai para casa no final do dia. Se a cirurgia é feita à tarde, a gente não consegue dar essa alta tão precoce. Então daí pernoita e no dia seguinte eu dou alta. É mais ou menos a rotina dos cirurgiões plásticos. Então se faz de manhã, pode ter alta no final do dia, e se faz à tarde, você tem a alta no dia seguinte. Vamos ler mais algumas perguntas aqui da nossa audiência. Obrigado a participação de todos, né? Muitas perguntas. A gente tem o canal da Plástica, então, se por acaso eu não conseguir responder todas as perguntas de vocês, eu tenho uma série de vídeos, eu acredito que esteja agora em torno de 60 vídeos no YouTube,
Então, você pode acessar lá, Canal da Plástica, no YouTube, colocar na barra de pesquisa, Canal da Plástica, e você tem, sobre prótese, eu acredito que deva ter ali pelo menos uns 30 vídeos. A gente comenta item a item da cirurgia, custo. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre valor, quanto se paga numa cirurgia de prótese. É claro que a gente fala isso sempre em termos genéricos, né, pessoal? Não tem como a gente bater o olho na pessoa e já falar quanto vai ser uma cirurgia. Isso não existe, né? Isso não é uma produção em série, é uma cirurgia personalizada. Então, você tem que realmente conversar, porque vocês viram, não é uma questão só de volume, chegar para o médico, olha, eu quero 300, eu quero 350, eu quero 400. Não, você tem que realmente passar o seu perfil, o médico tem que sentir. Tem mulheres que são mais introvertidas, tem mulheres que são mais extrovertidas, tem meio termo. Então, isso tudo é necessário a gente sentir na consulta. Qual é o seu perfil, qual é o seu desejo, né? Tirar todas as dúvidas, ver se realmente é o momento para fazer a cirurgia, né? Se a pessoa está no equilíbrio, tanto de saúde quanto também emocional. Então, essa é uma dica. É claro que você vai fazer uma cirurgia, a parte emocional é extremamente necessária, um equilíbrio. Então, muitas vezes eu contraindico algumas cirurgias quando eu percebo que a cliente não está no momento de estabilidade. Por exemplo, eu me separei mês passado, Eduardo, estou brigando com meu marido tal, e quero fazer cirurgia hoje. Então, uma pessoa veio já extremamente estressada, numa situação dessa, que é uma situação muito desgastante. Então, esse tipo de desgaste faz muito mal para a recuperação de qualquer cirurgia. Ainda mais se a gente pensar numa cirurgia plástica. Então, realmente tem que estar num momento tanto de equilíbrio físico, de saúde, de peso, né, como também num período de estabilidade emocional. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. A Daiane está comentando aqui, preciso trocar a prótese depois de quanto tempo? Quanto tempo, doutor, eu preciso trocar a prótese? Pergunta clássica nas consultas. Então, hoje em dia, com os novos implantes, a gente já está na 5ª geração de implantes. O material evoluiu muito nesses 25, 30 anos. Comparados aos implantes do início, hoje a gente tem um material que ele traz muito menos reações, que a gente chamava de contraturas, de encapsulamentos. Então, usando hoje os melhores implantes, eles não vêm mais com prazo de validade. Então, você não tem, daqui a 5, 10 anos, eu sou obrigada a trocar o implante. Isso não existe mais. Mas é lógico que eu sempre comento que é algo estranho ao corpo, né? O implante sempre é algo estranho ao corpo. Então, você tem que tomar sempre precauções, fazer todos os exames necessários de check-up. Então, a cada 5 anos, você faz um ultrassom, né? Ver como estão os implantes. Qualquer sinal diferente, a gente pode aprofundar esse estudo com uma ressonância, mas, em geral, a gente, com essa nova leva de implantes, a gente não tem tido esses problemas. Realmente é uma cirurgia que traz um enorme benefício, né? Eu vejo que das plásticas é a que mais transforma a mulher em questão de autoestima, de você se sentir melhor com o próprio corpo, se sentir mais livre, mais tranquila, vai comprar uma roupa, tudo serve, né? Não precisa comprar um tamanho de blusa com um tamanho diferente de calça. Isso tudo, às vezes, com o tempo, é desgastante, porque, Eduardo, eu não vou, quer saber, eu não vou na praia, eu não saio, eu não consigo vivenciar tudo aquilo que eu poderia
às vezes por essas questões, por essas travas que a gente desenvolve. Então, a cirurgia de prótese hoje é uma das que mais traz aí um aumento da autoestima para a mulher. E você vê nitidamente, às vezes, chegam os maridos aqui no pós-operatório e eles comentam: Eduardo, o que você fez com a minha mulher? Que agora ela tá conversando mais comigo, ela está mais alegre, ela está mais feliz. E eles sentem essa diferença, porque isso é gritante. Então, o olhar, às vezes até o brilho no olhar é diferente. A cirurgia plástica tem esse objetivo, de ser uma ponte para essa transformação, não só física, lógico, a física é importante, você ter a mama dos seus sonhos, mas a questão psicológica, você se sentir mais à vontade, mais tranquila com a sua própria, com a sua autoimagem. Então isso é essencial, e a mulher é muito ligada com o corpo, é muito, muito ligada com o corpo. E é de pouco diferente do homem, né, que já às vezes não dá tanta ênfase, né, para a questão estética. Vamos lá para as perguntas. Sobre a idade, né? Então, pessoas com 60 anos poderiam colocar um implante de silicone? Olha, eu já operei clientes com 83 anos. 83 anos. Mas, calma, vocês estão espantados, mas se vocês a vissem, é uma mulher muito ativa, empresária, muito ativa. Então, não é tanto a idade, é isso que eu quero dizer, não é tanto a idade, é mais... Às vezes tem pessoas que são muito mais jovens, mas que são, a gente chama de... são velhas por dentro, né? A pessoa tem, às vezes, uma idade, é jovem, 40 anos, 50 anos, mas já se sente por dentro velha. Então, hoje em dia, isso não existe muito para a cirurgia plástica. Hoje, o que nos pauta é realmente a atividade daquela pessoa. É uma pessoa ativa, é uma pessoa que tem um convívio social. Então, isso é que nos importa mais. É que a idade mínima, se você perguntar a idade mínima, em torno dos 17, 18 anos, as mamas já estão completamente formadas. Então, daí em diante, 18 anos em diante, a gente já poderia colocar os implantes. Mais perguntas aqui? A Leilane de Andrade comentou aqui da lipo ultrassônica, então eu rapidamente passei sobre esse assunto, falando sobre associações de cirurgias com o implante de silicone. A lipo ultrassônica hoje, na minha opinião, é o que há de mais moderno para você fazer em termos de lipoescultura. Por quê? Você associa a tecnologia com a parte artística. Não é mais aquela ideia de você só secar ou só tirar a gordura. Você acaba criando sombras, relevos, você define a musculatura e traz um corpo mais atlético, mais jovial. A tecnologia nos ajuda na recuperação e em tornar o procedimento de lipo, que é muito temido ainda, vai usar aquelas cânulas, eu tenho medo, não quero fazer lipo. Espera aí, a gente tem hoje muitas alternativas e a lipo ultrassônica realmente é um procedimento de vanguarda em termos de lipoescultura, porque ela suaviza o procedimento de lipoescultura. Então, eu tenho bastante material também sobre a lipo ultrassônica no canal da Plástica, então, volto a falar, temos vários vídeos lá, só colocar no YouTube, canal da Plástica, na busca, e lá a gente tem, eu acho que tem uns 6 ou 7 vídeos sobre lipoescultura com o uso, né, do Vaser, que é a lipo ultrassônica. Denise Fraga comenta aqui
sobre o que pode ser feito. Posso pegar sol depois de uma cirurgia dessa? Então, já está pensando, né, Denise, aí nesse verão, né? Já quer aproveitar esse verão. Mas tem que ter um pouquinho de calma. Sempre que você faz uma cirurgia, pode ou não ficar pequenos roxinhos. Esses roxinhos, se você for e pegar um sol, se expor demasiadamente ao sol, ficar lá horas torrando no sol, esse pigmento, ele acaba pigmentando, tatuando a pele. Por quê? Esses roxinhos ali, na verdade, são pequenos sangramentos. Então, o sangue ele tem um pigmento ferro que, sobre a ação dos raios solares, pode pigmentar a sua pele. Então, a gente aconselha, pelo menos, sair esses roxinhos para você começar a pegar sol. Então, vai em torno ali de 3, 4 semanas, você, em geral, já pode ir para a praia. É claro que sempre cuidando da cicatriz. Então, a cicatriz é essencial você passar um protetor, né, na própria mama, passar um protetor ali em torno de 30, 40, né, já é o suficiente. A Lucimar. Tudo bem, Lucimar? Juscelia pergunta. Também da lipoescultura, a gente já está quase mudando o tema, né? De prótese de silicone para lipo. Josiane pergunta. Se a cliente quer fazer prótese e silicone, qual que ela deve fazer primeiro? Pode ser feito no mesmo dia? Então, volto a falar. É uma combinação bem frequente de cirurgias. A prótese, ela acaba ficando até mais valorizada, e a própria cirurgia de lipoescultura, com um implante. Então, você tem que pensar na harmonia do corpo. É claro, tem mulheres que já são magras, que já têm ali uma cintura, tudo, e só falta realmente a prótese. Tem outras que vão se beneficiar muito em você fazer um acinturamento. Eu comento com as minhas clientes de lipoescultura que a gente tem basicamente 3 itens que são essenciais numa cirurgia de lipoescultura, que é a cintura. Para a mulher, a cintura é tudo, é muito importante a cintura, porque ela realça todas as outras partes do corpo, a barriga reta e os glúteos. Então, não dá para separar. Hoje, na clínica, eu não faço mais cirurgias segmentadas. Por exemplo, eu quero fazer só a minha barriga. Mas, e a gordurinha que está nas costas? Não sei, não me atrapalha. Mas não atrapalha agora. Depois, a mulher sempre quer o máximo do resultado, é o que eu comento. Todas as mulheres hoje que vêm no cirurgião plástico têm essa expectativa de um resultado que seja um resultado acima da média. Por quê? Você hoje consegue tirar um pouquinho de gordura, você faz lá uma criolipólise, você faz lá uma lipocavitação, tira um pouquinho. Mas hoje o objetivo da lipoescultura é trazer contornos para a mulher, desenhá-la, trazer um corpo mais atlético e jovial. Então, por isso, a lipo ultrassônica de alta definição hoje é o que é mais usado. Ok, Josiane? Pode ser associada. Se você quer realmente separá-las, eu orientaria primeiro a lipoescultura. Por quê? Em geral, se há um excesso grande de peso, você acaba tendo um emagrecimento. Tá? Em lipos maiores, isso pode chegar até 10 quilos em todo o processo. Não na lipo, né? Não se tira tudo isso em gordura. Mas todo o processo de recuperação acaba trazendo um desgaste, e isso tem algumas clientes que chegam até a perder 10 quilos. Então, se você pensar dessa forma, seria interessante fazer primeiro a lipo, porque a mama é constituída também de gordura, ela pode diminuir um pouquinho. Então, você faz a lipo e na sequência faz o silicone, talvez tenha que botar um pouquinho mais de silicone para compensar. Ok?
Vamos ver mais algumas perguntas. Pessoal, são muitas perguntas, eu agradeço pela audiência. Tá? São quase 9 horas. Eu ressalto aqui novamente que temos vários vídeos no canal da Plástica, então é só colocar lá no YouTube, no buscador Canal da Plástica, vocês vão ver uma série de vídeos que englobam todos os assuntos da cirurgia plástica, em especial da cirurgia de prótese de silicone. Tá? Mas dá um tempinho ainda de a gente responder mais algumas perguntas. Vou falar sobre alguns mitos, né? Alguns mitos que assombram muitas mulheres ainda na colocação de implantes. Muitas acabam tendo ainda dúvidas quanto à amamentação, né? Eduardo, olha, é verdade que depois da colocação eu vou ter problemas para amamentar ou para me cuidar em termos de sensibilidade da mama, em termos de acompanhamento ginecológico. Se tiver um nódulo de mama, como vai ser o implante? Ele estimula a formação de nódulos. Então, tem alguns mitos ainda que assombram algumas mulheres. Minha voz já está acabando porque hoje tivemos muitas consultas e ficar falando, é claro, sem parar, acabou travando aqui. A gente tem muitos mitos referentes, por exemplo, à amamentação. A amamentação não é alterada de forma alguma. Por quê? Os implantes, eles sempre vão ficar atrás das mamas, vão ficar atrás do tecido da mama. Mesmo se coloca atrás do músculo, na frente, você sempre vai ter suas mamas sendo tocadas primeiro e depois o implante. Então, no processo de amamentação, não interfere em absolutamente nada. Isso tem vários trabalhos já mostrando. A questão ginecológica de acompanhamento, então, sabe-se hoje que os implantes, eles são inertes, eles nem estimulam e nem diminuem o risco de formação de nódulos. Você vai ter a sua história ginecológica normalmente. Então, você pode, vai fazer o acompanhamento com ultrassom, e isso não vai mudar. O ginecologista, você vai conseguir palpar as mamas, né? A questão de câncer, então, não há nenhum estudo mostrando que diminua ou que aumente índices de câncer em mulheres que colocam silicone. Então, é uma cirurgia já bem consolidada, uma cirurgia que já tem há muitos anos e vem evoluindo a cada ano. Pessoal, então comentamos sobre prótese de silicone. A gente ficam todos que estão aqui no Hangout convidados a uma visita na Clínica Raulino. A gente pode tirar todas as dúvidas com detalhes, num papo mais pessoal, né, mais personalizado. Esse vídeo depois vai ficar no nosso canal, no canal da Plástica, e nosso Facebook, Clínica Raulino, vai ficar também por mais algum período para pessoas que queiram rever algumas perguntas, e mesmo se tiver qualquer questionamento, acessem, né, querem mandar um e-mail diretamente, eu tenho o maior prazer em respondê-las. Pode acessar pelo formulário do clinicaraulino.com.br e fazer lá a sua pergunta, e terei o maior prazer em respondê-las. Agradeço a todos pela audiência, né? Foi o nosso primeiro live no Facebook, e com certeza vamos trazer outros assuntos da cirurgia plástica. Talvez a lipo ultrassônica seja hoje o que mais trouxe dúvidas além da prótese, então podemos deixar combinado para a próxima semana, no mesmo horário, fazermos um
um live sobre lipo ultrassônica de alta definição. Uma boa noite a todos e um grande abraço.